quero trazer, nos próximos domingos, nós vamos trazer uma série chamada Desintoxicação. Eu estava orando ao Senhor, depois que eu voltei de Belo Horizonte, e trouxe alguns questionamentos a Deus. Senhor, principalmente na área de crescimento da igreja, não só a casa do Pai, mas a igreja no Brasil. Não sei você, irmão, mas eu estou cansado do sistema gospel. Eu estou cansado do jeito que é articulado as coisas. Eu estou cansado desse lance de network, de troca de relacionamento, troca de altar. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou cansado de, às vezes, receber alguém aqui que tem um grande chamado, mas veio destruído das suas outras igrejas, e essas pessoas acreditarem que nós vamos fazer a mesma coisa. A igreja, ela tem se perdido no cuidado com o próximo. Nós temos se tornado cada vez mais interesseiros como igreja. Cada vez mais nós temos olhado para as pessoas como números, como notas de dinheiro, e não é esse o evangelho. O evangelho não tem nada a ver com isso, irmão. Jesus, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus, ele era simples e humilde, mas cada vez mais nós estamos olhando para a igreja como um meio de negócios, como um meio de se tornar grandes em alguma coisa, e cada vez mais eu tenho atendido casos de pessoas destruídas pela igreja. Então hoje eu quero pregar para você o que não é igreja. Eu quero desintoxicar a tua mente, eu quero te ensinar algo da palavra de Deus, e nós vamos hoje falar sobre o que não é igreja. No próximo domingo nós vamos falar o que é a igreja, o que verdadeiramente é a igreja, porque aí é o momento onde você pode olhar e falar assim, não é aqui o meu lugar, estou precisando de outra religião, porque o que eu vim buscar aqui não bate com aquilo que é verdadeiramente isso aqui. E aí, irmão, você está livre para poder buscar o caminho que você achar melhor. Mas não dá mais para nós como igreja deixarmos as portas escancaradas de qualquer jeito, não ter zelo pela casa do Senhor, não viver o evangelho verdadeiro e genuíno, porque nós precisamos agradar algumas pessoas, porque senão essa pessoa fica chateada, porque não, ela fica magoada. Igreja virou um lobby, virou um sistema, e nunca foi assim, não era para ser assim. Mas o diabo, ele tem se apropriado sobre isso, e eu quero que você esteja com o seu coração aberto. Não estou aqui hoje para pregar contra a denominação A, nem denominação B, nem C, não estou aqui para falar mal de ninguém, mas eu preciso trazer algumas explicações daquilo que Deus, ele colocou no meu coração. Então não sinta que eu estou dando indireto para alguma igreja aqui hoje, é importante eu refrisar isso, mas eu vou trazer alguns assuntos meio polêmicos agora. Eita glória, ó, você que gosta da bagunça, né? Vou fazer story, postar para atacar os outros, não tem nada a ver. Hoje eu quero trazer uma mensagem aqui para poder desintoxicar a tua mente. Igreja não é isso que nós estamos vivendo. Igreja vai muito além. E se você entrou aqui hoje buscando uma promoção própria, um lugar de crescimento, um lugar de enriquecimento em cima do povo de Deus, você não entendeu o que é o evangelho. Amém? Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 3. Coloca para mim, por favor. Nós vamos ler bastante versículos. Então deixa sua Bíblia aberta. Davi, tô doidinho para você começar a entender, hein? Amém? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de plantar e tempo de arrancar o que se... Próximo versículo. A Bianca está em outra Bíblia. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar. Repita comigo, derrubar. Mais uma vez, derrubar. E tempo de construir. Hoje nós vamos pregar sobre derrubar uma ideologia, uma mentalidade sobre o que é a igreja. Hoje é tempo de derrubar, irmão. Pastor, acho que você poderia ter sido mais leve nas suas palavras. Irmão, ninguém derruba nada leve. Sim ou não? Vamos derrubar essa parede. Tuque, tuque. Não, irmão. Derrubar é derrubar. Na semana que vem nós vamos construir. Aí vai ser bonito, aquela pregação arquitética. Mas hoje é derrubar. E para derrubar tem que fazer força. E para derrubar tem que fazer barulho. Então nós vamos derrubar hoje uma mentalidade de igreja. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que ao pregar aqui hoje, ninguém venha, Deus, deturpar a mensagem que vai ser lançada nos corações. Que Satanás não altere a mensagem nos corações, Deus. É nossa responsabilidade lançar a semente, mas se a semente cai num solo rochoso ou num solo espinhoso, o diabo vem e se apropria disso, Deus. Nessa noite nós lançaremos uma semente sobre uma terra fértil que entenderá a mensagem, Pai.
Nós não estamos aqui para atacar pessoas, nós não estamos aqui para atacar igrejas, nós estamos aqui para derrubar uma ideologia maligna e satânica que está sobre a igreja do Brasil. E eu creio, Deus, que é para essa igreja essa mensagem, onde o Senhor está preparando um povo para viver coisas grandes em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero trazer uma explicação para você antes. Nós, no Brasil, você que é professor de história, você vai entender muito bem isso. O Brasil é um país onde nós não fundamos nada. Nós fomos escravizados por muitos anos. Quando você vai para a Europa e quando você vai para os países da América, você vai perceber que lá eles têm uma cultura muito forte. Castelos, templos religiosos que foram construídos pelos próprios europeus, foram construídos pelos americanos. Mas o Brasil sempre foi terra sem lei. O Brasil, ele sempre foi um país onde nós sempre fomos escravos de alguém. Então, na nossa identidade, na nossa raiz, existe em nós um desejo de se prostrar e uma grande crise de identidade em nós. Nós não temos uma identidade formada, porque nós não temos uma história para trás. A nossa história, ela foi deturpada. Você vai perceber que a cultura brasileira e o jeitinho brasileiro remete a isso. Nós somos um povo que tem uma necessidade de aprovação muito maior do que qualquer outro país. Nós temos crise com a roupa que vestimos, com o jeito que falamos. Nós que precisamos aprender o idioma de todo mundo, mas ninguém aprende o nosso idioma. E se formos olhar no mapa, nós somos um país muito grande. Nós somos um país muito maior do que os Estados Unidos, muito maior do que a China, muito maior do que todos eles, mas nós não governamos sobre nada. Por quê? Nós temos em nós uma raiz de escravidão. Está fazendo sentido até aqui, sim ou não? Continuando. Por volta de 1830, 1834, começou-se as igrejas no Brasil, através de quem? Através dos americanos e dos alemães. Eles vieram para o Brasil fazer negócios, e quando eles começaram a fazer negócios, foi instituído então as igrejas católicas e também as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas elas começaram aos poucos no Brasil. Isso foi se desenvolvendo, e nós sempre fomos apadrinhados por igrejas que foram nascidas na América, nascidas na Europa. Com o passar dos anos, essas pessoas se estabeleceram no Brasil, e então começa agora o crescimento da igreja brasileira. Que igreja brasileira é essa? Começa as nossas denominações nativas, as denominações que foram criadas no Brasil. Pastor, por que você está tentando explicar tudo isso? Para você entender aonde nós vamos chegar, você precisa entender de onde a gente veio. Porque da onde a gente veio é muito mais importante do que aonde a gente vai chegar, porque se nós não sabemos a nossa origem, piorou o nosso destino. Então, quando essas igrejas começam a nascer, são as igrejas nacionais, as igrejas que são geradas aqui no Brasil. Por volta de 1890, 1910, essas igrejas começam a criar corpo. Nós começamos agora a crescer como evangélicos no Brasil. Nós começamos agora a ter força como a igreja evangélica. Nós somos um país com 220 milhões de habitantes. E agora a igreja começa a ganhar espaço. Mas lembra que nós somos um país escravizado, nós somos um país que nunca gerou nada, nós somos escravos por natureza. Então a igreja evangélica, ela traz uma cultura que não é uma cultura do Brasil, é uma cultura do reino. E a cultura do reino, ela vai totalmente diferente da cultura do Brasil, ou da cultura de qualquer outro país, porque o reino é o reino do Senhor, é o reino dos céus, e esse reino ele tem uma linha, e essa linha a gente não pode fugir dela. Ah, mas eu acho que é assim, mas eu acho que é assado, não interessa o que a gente acha. O reino, ele foi estabelecido através da palavra do Senhor, amém? Então esse reino, ele começa a ser estabelecido no Brasil. As igrejas começam a surgir. Que igrejas são essas? Igreja Universal, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Deus é Amor. Essas igrejas, elas começam a criar corpo, elas começam a criar forma no Brasil. E com isso, os pastores dessas denominações, eles começam a ser convidados um pouco para poder falar sobre essa igreja nas rádios. Pouquíssimos em canal de televisão, mas eles começam a ter espaço, começa a ter debates com espíritas evangélicos, começa a ter, a cultura começa a se formar, e nós agora chegamos em 1910, entre 1910 a 1940, com 8 milhões de evangélicos. Um país de 220 milhões, agora são em 8 milhões de evangélicos. Bianca, pega o Davi, por favor. E aí nós começamos a ver criar corpo agora.
A igreja começa a criar um corpo. Nós começamos a ter um crescimento. E com esse crescimento, por volta de 1990 aos anos 2000, acontece um boom na igreja brasileira. Qual é o boom que acontece na igreja brasileira? Surge o meio gospel. Os famosos começam a se converter. Os famosos, quando entram no ringue, eles entram com uma faixa de Jesus Cristo na cabeça. Jesus Cristo é o Senhor. Famosos começam a frequentar a igreja. Agora as novelas e os meios de comunicação, o que eles começam a fazer? Eles começam a colocar crente nas novelas. Você que é dessa época aí, assistia a novela, lembra? Sempre tinha uma igreja, sempre tinha um crente, sempre tinha um pastor que roubava, lembra? Porque a cultura começa a perceber que a igreja evangélica começa a ganhar força no Brasil. E a igreja evangélica, gente, nada mais é, nós somos um problema para o Estado. Por que nós somos um problema para o Estado? Não quero entrar em política, não quero entrar nessa linha, mas nós combatemos fortemente tudo aquilo que o marxismo cultural prega. Nós combatemos tudo aquilo que vai contra a família, que vai contra o patriarcado, que vai contra o homem, a mulher, o casamento. Nós combatemos contra tudo isso. Então agora, a cultura pensa assim, precisamos parar a igreja evangélica, precisamos dar um jeito de calar a igreja evangélica. Eles estão crescendo demais. Esse povo está crescendo absurdamente. Então começa a fazer novela com escândalos da igreja, começa a sair notícias de escândalos, começam a hipervalorizar escândalos de pastores, de abusos, e não que não tenha que ser acusado, precisa ser acusado. E a igreja ela começa a caminhar por esse nível. Do ano de 2000 até 2023, a igreja evangélica ela partiu de 8 milhões de evangélicos, adivinha para quantos? 60 milhões de evangélicos no Brasil. Pastor Igor, qual é a diferença aí? Crescemos em quanto? Em porcentagem? Brincadeira. Ele já começou a fazer assim com o dedo. A igreja evangélica cresceu e o IBGE acredita que até o ano de 2032 nós seremos em 100 milhões de evangélicos no Brasil. Isso equivale a mais ou menos quase 50% do Brasil, um povo cristão. A pergunta que eu faço para você, se crescemos tanto como povo cristão, se crescemos tanto como igreja evangélica, o porquê que nós estamos vivendo um evangelho tão fraco e tão raso até os dias de hoje? Se somos uma igreja que hoje, com 150, 180 pessoas, mais 70 pessoas, 60 que estiveram aqui de manhã, o porquê que nós não conseguimos ainda mudar o nosso bairro? O que tem de errado com a igreja, cara? A gente tem crescido, a gente tem se fortalecido, a gente tem gerado algo poderoso na nação, em número, em crescimento, mas não em qualidade. Somos como um grande oceano no Brasil, mas somos rasos como uma piscina de bebê. Porque não buscamos conhecimento, não nos aprofundamos em Deus. E a verdade é, o que é igreja e o que nós estamos fazendo aqui? E aí então surge nesse meio termo, as grandes conferências dentro do Brasil, os grandes cultos em estádio de futebol. Surge agora um crescimento onde começa a surgir a mídia, o crescimento do meio gospel, gravadoras de CD, lançamento de pastores famosos, e começa então agora uma linha totalmente fora do que realmente é o evangelho. Não estou dizendo que nós não temos que ter voz, não estou dizendo que nós não devemos influenciar a nossa nação, não estou falando isso, mas a Bíblia, ela já nos dizia e já nos acusava, mostrava todas essas coisas. Mateus capítulo 7, verso de número 15 ao verso de número 20, abra comigo. Jesus ele já nos alertava sobre o que está acontecendo hoje. E ele vai dizer, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Próximo versículo. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Próximo versículo, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então começa agora dentro da igreja evangélica um grande problema. Qual é o grande problema? Igreja evangélica é um lugar fácil de lucro. Igreja evangélica é um ambiente onde eu consigo... Eu como pastor aqui, eu posso ser maldoso, eu posso ser malicioso e eu posso extorquir você. Porque eu sou a autoridade. Eu sou o anjo da igreja.
Então eu posso usar da minha autoridade para dizer para você, porque Deus me revelou, porque Deus me falou, e agora você é obrigado a entregar tudo que você tem para mim. A igreja evangélica virou um lugar acessível. Virou um lugar acessível onde as pessoas elas adentraram e os falsos profetas entraram. E os falsos profetas, eles estão buscando lucros desonestos. Os falsos profetas, a Bíblia vai falar em Judas sobre aqueles que se levantavam no meio da congregação e se infiltravam no meio da congregação. De repente todo mundo começa a olhar e todo o sistema começa a ver, existe algo acontecendo no meio evangélico, porque os evangélicos ganham na política. Os evangélicos têm poder de voto, os evangélicos são facilmente manipulados. Então nós precisamos adentrar dentro desse meio. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? Então nós precisamos adentrar, nós precisamos entrar. E muita gente que vive o verdadeiro evangelho, vive o evangelho genuíno, começa a ser excluído, começa a ser colocado de lado, começa a ser chamado de louco. E aqueles que são os lobos devoradores começam a ter status, porque a igreja evangélica acredita que quem tem um painel de LED na igreja é muito melhor do que a igreja que não tem painel e tem planta no altar. Então agora nós começamos a avaliar a igreja evangélica, se a parede é preta, se ela tem luzes, ou se o pastor ele fala muito bem, se ele é eloquente, se ele joga o cabelinho de lado. E nós não conseguimos mais discernir quem é espiritual e quem não é. Mas Jesus está falando, no meio de vocês há falsos mestres, mas vocês vão reconhecê-los pelos frutos. Então dentro da igreja evangélica começa um novo movimento agora. Começa a crescer a maior igreja de todas. Qual é a maior igreja de todas, gente? Alguém sabe? A igreja dos desigrejados. Sabe qual é a maior igreja no Brasil hoje, atuante, nesse domingo à noite? Aqueles que estão no shopping, aqueles que estão comendo uma pizza, aqueles que estão nos bares, aqueles que estão em algum lugar. Eu creio em Deus, mas eu não acredito mais na igreja. Porque a igreja me feriu, a igreja me machucou, a igreja me traiu, a igreja abusou de mim. Então a igreja dos desigrejados, eles estão no YouTube agora, rodando no YouTube, e creio e oro para que alguém esteja agora assistindo essa mensagem, para que seja curado. Porque existem igrejas sérias no Brasil ainda, amém? Existem igrejas que não querem usurpar o teu dízimo, não querem sugar o que você carrega, não querem somente o seu dom, olham para você como Jesus olhava, com um olhar de amor, com um olhar de compaixão. Mas a igreja dos desigrejados, ela existe, ela é grande, ela é forte, ela está na sua mesa de domingo, na hora do almoço, quando diz, pastor é tudo ladrão. Ela está na tua mesa num sábado à noite, quando você sai com alguns amigos, está na tua mesa. Essa igreja está lá, está ferida, está machucada, está decepcionada com líderes, está decepcionada com pastores, porque falsos mestres ensinaram falsas doutrinas. Se você não fazer parte dos meus 12, se você não cumprir as exigências que eu coloco, se você não der as suas primícias para mim, você está debaixo de maldição e você não faz mais parte dessa igreja. São essas frases. São esses pensamentos que foram tomando conta da igreja. Igreja não é isso. Nós estamos aqui para desintoxicar a tua mente, porque existem muitos de vocês aqui que têm um dom muito melhor do que eu para estar pregando, mas não tem coragem de subir no altar nunca mais. Por quê? Porque foram feridos. Então essa mensagem ela é muito necessária. Foram traídos pela igreja, foram machucados pela igreja, foram vistos como número. E agora não tem mais coragem de frequentar uma igreja. E se frequentam, não entregam seus recursos. Se não entregam seus recursos, também não querem participar do ministério. Querem ouvir e ir embora. Estão morrendo, estão perdendo o seu ministério. Estão deixando de viver coisas grandes com o Senhor, porque estão feridas. Feridas por quem? Pelos falsos profetas. Então Judas, ele vai nos alertar em um texto. Judas capítulo 1, verso de número 3 ao verso de número 4. Coloca para mim, por favor. Judas escrevendo as suas cartas à igreja, ele diz: amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Nós como igreja precisamos batalhar pela fé, igreja. Nós pela igreja precisamos ser guardiões da palavra. Nós como igreja precisamos guardar os mandamentos de Deus. Por quê, pastor? Próximo versículo. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor.
Então, dentro das igrejas tem adentrado um povo aonde eles visam lucro, aonde eles visam ganhos de recursos, aonde eles visam números e não pessoas. Só que qual é o problema? E eu já vou ler o próximo texto. Qual é o problema de quem caiu na mão de um líder abusador? O problema é de quem é abusado, igreja, não sabe que está sendo abusado. Você sabia que Freud vai explicar que uma criança que ela é abusada, ela entende aquilo como um sinal de carinho e amor. Isso se chama complexo de Édipo. O filho menino se apaixona pela mãe e a filha menina se apaixona pelo pai. Então, se o pai abusa dela, aquilo não é um abuso, aquilo é um carinho e um cuidado. Quando é que ela vai entender que é um abuso, igreja? Quando ela quando ela cresce, quando ela adquire conhecimento, quando ela amadurece, ela olha e fala assim: meu Deus, eu fui abusada a minha infância inteira e não percebi. Pastor, o que você está fazendo hoje? Eu estou tentando trazer na mente de vocês que alguns de vocês foram abusados, mas com um sinal de cuidado. Não frequentem outra igreja, não ouçam outro pregador. Por quê, pastor? Porque eu estou cuidando de você, para que você não seja convencido pelos falsos mestres. Parece que é um cuidado, mas é um aprisionamento de pessoas. Parece que fomos cuidados, parece que fomos amados. Não ouça ninguém na internet, não acesse outros conteúdos. Você precisa aprender só a palavra da nossa igreja, porque a nossa igreja realmente prega o evangelho. Eu estou fazendo isso porque eu te amo e eu cuido de você. Abuso. Fomos abusados, mas quando que vamos saber que fomos abusados? Quando amadurecemos na fé, quando lemos a palavra, quando lemos as escrituras e entendemos que fomos abusados. E Judas, ele vai falar sobre o perfil de 3 líderes que existem dentro da igreja nos dias de hoje. Judas capítulo 1, verso número 11. Ai deles quem? Daqueles que se infiltraram. Essa é a continuação do texto. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Repita comigo, Caim. Buscando lucro, caíram no erro de Balaão. Repita comigo, Balaão. E foram destruídos na rebelião de Corá. Repita comigo, Corá. Existem 3 tipos de líderes dentro das igrejas evangélicas nos dias de hoje. O primeiro líder é o líder que está escrito ali, o líder Caim. Quem é o líder Caim? Caim foi aquele que matou Abel, seu irmão. Qual é a característica de Caim? Caim, ele não serviu o Senhor e não ofereceu o melhor que ele tinha para o Senhor. Mas quando ele viu o seu irmão fazendo isso, ele teve inveja do seu irmão. E por ter inveja, o matou. Quantos de vocês frequentou alguma igreja ou era de algum lugar e diziam: pastor, você viu a tal igreja que começou? Pastor, você viu a igreja que está crescendo? Nossa, que bênção, uma igreja irmã está crescendo, uma igreja chegou na cidade, ela está alavancando, glória a Deus. O líder Caim, ele vai dizer assim: cuidado, parede preta é do demônio. Aceita tudo, cresce porque aceita tudo lá, cresce porque não tem o Espírito Santo, não tem espiritualidade na igreja, é uma igreja bagunçada. Igreja boa é a nossa. É a nossa que segue esse caminho, segue esses preceitos. Líderes que queriam fazer algo novo dentro das suas igrejas. Você está aqui, você queria fazer algo novo, você queria avançar, então você ouvia: isso é do diabo, isso não é certo. Porque o líder Caim, ele não quer que Abel se destaque, ele não quer que ninguém cresça. É como Saul, ele tinha o maior guerreiro do lado dele. Em vez de ele treinar esse maior guerreiro e passar o bastão para esse maior guerreiro, ele quis matar esse maior guerreiro. O grande problema da igreja hoje é que nós não comemoramos quando uma igreja nova abre. Nós oramos para ela fechar. E nós somos o único povo na terra que faz isso contra o nosso próprio povo. Nós somos o único povo que faz isso. Se você tivesse se desviado da sua antiga igreja, ido para o bar, se prostituído, iriam orar por você no altar. Vamos orar pela irmã Filomena. Oh Senhor, visita a irmã Filomena, traz ela para os caminhos do Senhor. Mas o fato de você ter saído e ido para outra igreja, você é rebelde, você é diabo. Você é demônio. Se não voltar para pedir desculpa, vai para o inferno. Porque nós temos a manipulação nas nossas mãos. É o líder Caim. Pastor, qual é o outro tipo de líder? É o líder Balaão. Judas vai falar do líder Balaão. Quem é o líder Balaão? É aquele que profetiza, mas profetiza em troca de recursos. Para estudar e fazer essa mensagem, eu ouvi diversas mensagens, eu estudei bastante sobre esse assunto. E uma das mensagens que eu ouvi, preste atenção nisso. Um rapaz chegou diante do pastor: pastor, preciso de um atendimento com o senhor. Falou: cara, vamos marcar um café, vamos em algum lugar. O pastor marcou um café. Quando ele sentou na mesa, o cara tirou um envelope e colocou na mesa.
e começou a chorar. Aí falou, irmão, o que tem nesse envelope aí? O pastor, tem $1.000 aqui. Pô, $1.000? Por quê? Falou, porque o meu antigo apóstolo dizia que me daria 30 minutos do tempo dele se eu fizesse uma oferta para ele. E se passasse os 30 minutos, tinha que fazer mais uma oferta. Ele falou, cara, já estou 2 horas com você aqui, hein? Dá uns $4.000 aí. Balaão, eu profetizo na sua vida, eu sou o profeta do Pix. Sabe qual é o grande problema da igreja? Não tenho nada contra os profetas que nós trazemos aqui, não tenho nada contra os homens de Deus que trazemos aqui. Mas não viva correndo atrás de profeta, irmão. Se Deus quer falar com você, Ele vai falar com você no seu quarto. Ah não, o profeta veio aqui, o fulano de tal trouxe uma palavra. Pastor, aonde ele vai estar semana que vem? Qual é a agenda dele, irmão? Não corra atrás do profeta, a Bíblia diz, sua bondade me seguirá, Senhor. As bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. Mas nós estamos atrás dos profetas, nós queremos pagar para ouvir, nós queremos o Pix, profeta do Pix. Nós somos em 60 milhões de evangélicos, chegaremos a 100 milhões de evangélicos, mas qual é o problema? O problema é que somos rasos, porque não estudamos e não buscamos a palavra. Então caímos na mão de Balaão. Qual é o outro líder, pastor? É o líder Corá. Quem foi Corá? Corá foi um homem que estava no deserto com Moisés. Chamou 250 homens e disse assim, Deus não fala mais com Moisés. Deus não fala só com Moisés. Deus fala com nós também, irmão. O pastor perdeu a visão. O pastor já não entende mais nada. Quer saber? O pastor está fora da visão. Ei, Deus não fala só com Moisés. Deus falou comigo, vamos voltar para o Egito. O nosso lugar no Egito. Pessoas que simplesmente se rebelam dentro das suas próprias igrejas. Acham que Deus só fala com elas agora. É o perfil do líder Corá. Judas está nos alertando aqui. Irmãos, tomem cuidado com esses que entram dentro da casa. Lutem e batalhem pela fé, para que a fé não seja corrompida. Então o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar algo. Em Colossenses capítulo 2, verso de número 8. Coloca lá para mim. O texto diz, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. O falso profeta, ou aquele que conduz o povo de Deus, ele pode usar de filosofias vãs, teologia da prosperidade, pregações coach. Irmão, sabia que eu sou formado em coach? Tenho maior vergonha de falar às vezes isso aí. Porque você não tem noção quanto eu sofri. Eu pregava uma mensagem normal, olha lá, tá vendo? Tá fazendo coach de púlpito. Eu deletei isso aí, não falo pra mais ninguém. Tô falando agora pra vocês. Nem exerço. Sou um coach não praticante. Nem pra mim eu pratico mais. Não tem problema em você ser coach, não tem problema em você querer dar mentorias, não tem problema nisso. O problema é quando você quer misturar isso com o evangelho e achar que você é melhor que o evangelho. Só o evangelho muda e transforma pessoas, gente. E nós não precisamos acalentar ego de ninguém. Nós não precisamos de filosofias vãs e enganosas. Nós não precisamos de fundamentos que foram gerados em homens. Nós não precisamos viver os princípios elementares dessa terra. E eu quero falar algumas frases que se baseiam nisso. Olha que interessante, se você sai da igreja, você é cancelado pelo corpo, ninguém mais pode te visitar e nem ser visto com você. Caso aconteça, isso irá parar na sala do pastor e é convidado a se retirar da igreja. Por quê? Você saiu da visão. Quantos de nós fomos rejeitados? Antes íamos em aniversários, agora não podemos mais em aniversário. Por quê? Porque eu era da igreja, agora eu não posso mais ser daquela igreja porque eu saí da visão. Filosofias vãs, tradições humanas. Gente, me fala onde está isso na Bíblia. Me fala onde Jesus falou, João Batista, ele disse assim, quando os discípulos chegam nele e falam assim, Senhor, mas está todo mundo seguindo Jesus? Está todo mundo saindo da igreja do João Batista e indo para a igreja do Jesus? Ele falou que ele cresça e eu diminua. Porque não é sobre nós, é sobre Jesus, igreja.
Coisas que não entram na minha cabeça. A igreja dos desigrejados que tem crescido cada vez mais. Por quê? Porque estão vendo que quando o irmão sai da igreja do outro, os dois já não conversam mais. Mesmo sendo padrinho de casamento, mesmo tendo afilhados, mesmo sendo amigos de irmãos, não se conversam mais. Por quê? Saiu da visão. É cancelado. O que é isso? Fundamento humano. Pastor, ninguém sai dessa igreja? Mas sai de arrodo, gente. Sai de um monte de gente aqui. Entra e sai também. Mas não tem pessoas aqui que a gente fala, essa pessoa nunca mais vai entrar aqui. Trombo eles nas festas caipira que eu vou, no shopping. Paz do Senhor, irmão. Paz da Senhora, irmã. Tamo junto. Você tem que amar as pessoas, cara. Se alguém saiu dessa igreja e te convidou para ir no aniversário, você tem que ir no aniversário, você não tem que pedir permissão para mim. Pastor, você me autoriza? Você me abençoa? Irmão, tá difícil abençoar a minha casa. Tá uma luta para isso. Mas a gente quer tomar posse sobre pessoas. A igreja dos desigrejados tem vivido de síndrome do pânico, crise de ansiedade, traumas, passado por psicólogos. Sabe de quem é a culpa? Dos falsos profetas. E da igreja que não é instruída, porque devemos amar e defender a fé e não excluir alguém do corpo porque não faz mais parte do nosso convívio. Se você sai da visão, você perde a cobertura espiritual, está amaldiçoado, precisa voltar, pedir perdão, senão você nunca mais irá prosperar. Quando sai da igreja, é conhecido como rebelde ou demônio. Algumas frases e algumas coisas que acontecem nessas igrejas: proibição de ouvir outros pregadores, ensinar ou visitar outras igrejas. Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Aqui na casa do Pai, você pode visitar a igreja que você quiser, você pode congregar na igreja que você quiser, você pode dizimar na onde você quiser, você é livre, meu Deus do céu. Mas tem igreja, a gente aqui dá um adesivo. Tem igreja que viu o nosso adesivo com a outra irmã, com o outro irmão e mandou tirar. Não, porque... Irmão, você pode vir com a camiseta da igreja se você quiser aqui. Vai tirar foto. Porque não é sobre uma placa. Já tem vários vídeos falando sobre isso, mas isso é uma verdade. Crente não tem coleira. O reino é de Deus, o reino não é nosso. O reino é dele. Você pode ir à igreja que você quiser. Às vezes os pastores me mandam mensagem: pastor, você me abençoa para pregar em algum lugar? Eu falei: gente, eu não consigo entender essa parada. Amém, Deus te abençoe. Mas vocês são livres. Quem sou eu para falar que você não vai pregar em algum lugar, cara? Quem sou eu para falar que você não vai visitar a igreja da sua tia? O Lê mandou mensagem para mim hoje: pastor, aniversário da minha mãe. Mas é culto de ceia. Eu falei: cara, vai ficar com a sua mãe. Mas existem casos de pessoas que elas não podem faltar no culto de ceia, senão elas estão fora dos 12. Senão elas estão fora da igreja, senão elas não podem, elas são excluídas pelos irmãos. É uma tortura. A igreja evangélica muitas vezes tem torturado pessoas. Quantas e quantas pessoas eu tenho atendido e recebido que não aguentam mais, que estão em crise, estão tomando remédio, estão passando por psicólogos, fazendo terapia. Vocês conseguem entender isso, gente? Nós precisamos desconstruir o que é a igreja. Ah, pastor, mas quem é você para falar isso? Você é tão pequenininho, você não é ninguém. Mas eu estou com vocês. E juntos nós precisamos abraçar a todos que estão sofrendo. Porque existem pessoas que estão matando o povo de Deus. Esses pastores, eles não podem ser questionados. Porque se você questiona eles, você é rebelde. Você quer ver como acaba uma discussão com um pastor assim? Pastor, eu não concordo com isso, porque eu acho que na minha visão, tal. Você é rebelde. Acabou a discussão. Porque Deus me falou. Já era, se Deus falou para você, quem que sou eu para falar alguma coisa? Não pode ser questionado. São deuses dentro da sua igreja. Promovem cultos à sua homenagem, à sua própria honra. Quem não participar é rebelde. Vendo alguns vídeos, estudando alguns casos para poder trazer essa mensagem para vocês. Um pastor chegou diante de todo o presbitério dele e disse que a sua mulher tinha acabado de ter neném e os mamilos dela ficou murchinho. E agora todo mundo tinha que ratear o silicone da pastora. Minha mulher está meio baixa, a crise dela está baixa autoestima. Então nós vamos reunir aqui os líderes. Pensou se essa moda pega, Vince? Pastores que exigem carros. Gente, vai ver meu carro ali, dá até dó. Eu amo aquele carrinho, meu Pois é. Eu falo para o Bruno: não, Pois é. É da Bianca ainda, nem é meu, não tem nem carro, irmão. Eu estou que nem Jesus, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. O carro é da Bianca ainda, Pois é. Eu não estou falando que nós pastores não podemos ter uma vida boa, nós pastores não podemos prosperar. A igreja não tem problema a igreja nos abençoar.
Mas um pastor foi numa igreja e viu um culto onde foi aniversário de um pastor e fizeram uma oferta para o pastor, que nem nós fazemos aqui. Fizeram uma oferta para o pastor e arrecadaram 50 mil reais de aniversário para o pastor. Aí esse pastor falou, caraca, 50 mil vou fazer lá na minha igreja. Chegou na igreja dele e fez a oferta para ele, do aniversário. Deu 10 mil reais. Irmão, 10 mil reais. Eu sei, eu sou pobre. Você deve estar pensando, 10 mil reais, pastor, é meu vale. Mas eu não. O pastor foi pregar e desceu a lenha na igreja. Bateu na igreja, xingou a igreja. É um absurdo vocês não me honrarem. Gente, o que esses caras têm na cabeça? A cultura da honra, aquilo que você honra, você atrai. Toma cuidado com os store de pastores, toma cuidado com esse negócio, porque isso é honra. Gente, isso é manipulação, isso é jogada de marketing, isso é puro marketing digital, para poder ensinar e doutrinar pessoas do que é honra e do que não é honra. Jesus nos ensinou que a oferta da viúva foi a maior e a melhor oferta. Eu já fui em casas que eu comi banquetes, eu já fui em casas que eu comi arroz, feijão e carne, eu falei, meu Deus do céu, que delícia, porque não é a comida que você come, mas é a presença que está no lar, cara. Nós fizemos uma oferta para mim aqui também na igreja uma época. Aniversário do pastor. Jogou o pix do pastor ali na igreja. vou falar. Sabe quanto que eu ganhei de oferta nesse dia? 200 reais. Falei, nossa, velho, fiquei em crise. Eu acho que o povo não gosta de mim. Um só deu 100. E os outros rateou 5. Eu não cheguei a brigar, não falei, vocês não me amam. Não tem nada a ver, gente. Você honra se você quiser. Imagina. Está tudo errado na igreja, gente. Eles exigem a sua contribuição, mas não prestam contas do dinheiro da igreja. Eles se engrandecem com o famoso Deus me falou. Porque Deus me falou. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É difícil Deus falar. Pastor, quantas vezes Deus falou com você? Irmão, umas 3, 4. Sim, Deus falar mesmo assim, ó. Deus descer e falar, Deus purinho, que nem diz assim. Deus purinho assim, ó, falou mesmo. Mas tem gente que Deus fala de 5 em 5 minutos. Eu fico com uma inveja de você. Deus mandou entrar no ministério. Deus mandou sair do ministério. Mas é muito rápido. Deus falou comigo que eu tenho que fazer isso. Irmão, você falou que ia fazer isso. Deus não falou mais, pastor. Deus falou que eu tenho que vir em todas as faxinas. Inclusive, parabéns para a equipe da faxina. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Ó, igreja linda, cheirosa. Parabéns também ao Ministério de Adolescentes. Teve um tempo precioso aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Ixi, agora, será que eu esqueci de algum outro ministério? Ah, o pastor não falou do meu ministério, tá vendo? Tá me perseguindo. Mas como é que você vai questionar, Marcão, um cara que falou, Deus falou comigo? Porque não tem como você questionar com quem Deus falou, gente. Mas será que Deus falou mesmo? Tem muitas coisas que eu chamo a liderança e falo assim, gente, eu tô com uma direção aqui, o que vocês acham? Pastor, eu acho que é de Deus, então vamos embora. É a última ceia. Porque Deus fala. Eu acho. Não sei, não tenho certeza. É agora ou não é? Não sei. Mas são deuses, líderes abusadores, espírito de Corá, de Balaão, espírito de Caim. São deuses na igreja, precisam de tratamento diferenciado. Ele é o rei dentro da igreja. Existem pessoas que faziam aniversário e ninguém podia comer enquanto o pastor não chegasse. Todo mundo sentado na mesa, as coxinhas esfriando. Chegou o Deus da igreja. Mesa diferenciada, um prato diferenciado, vamos orar. Senhor, abençoe esse alimento. O que é isso? Viramos agora o rei e vocês os plebeus? Está tudo errado, porque a Bíblia vai dizer que maior é aquele que serve. O pastor tem que servir as ovelhas. Eu tenho que lamber vocês, chorar com vocês. Lamber não, né? Porque vai cortar essa parte. É o pastor, abusador, lambendo as ovelhas. Pastor tem que cuidar de ovelha, irmão. Nós temos 21 pessoas que querem ser pastor aqui nessa igreja. Peguei um deles. Falei, você vai andar comigo uns dias aí. Nossa, pastor, não sabia que você é pastor assim não, cara. Não
Entrou uma mulher de manhã aqui, quase me bateu. Falei, calma, minha senhora, calma, minha senhora. Pastor Marco Melo dando aula e ela gritando. Aí você está aqui, você tem que sair, você tem que resolver BO, você almoça, você não tem hora para almoçar, tua família sofre, teu filho dorme no chão, dorme na rua, dorme em todo lugar. Porque acha que ser pastor é isso aqui, cara. Ser pastor é cuidar de ovelhas, ser pastor é ouvir as pessoas, ser pastor é ouvir 1 hora, você já saber qual é o final do que a pessoa quer falar e você tem que ficar assim, ó. Não acredito, estou passado. Eu já sei o que ele quer falar, eu já entendi. Que 90% dos casos é tudo igual. O pastor Igor está chamando algumas pessoas para conversar. Manda mensagem, irmão, queria conversar com você e tal. Ai, pastor, o que eu fiz? Calma, irmão, você não fez nada, a gente só quer te conhecer, a gente só quer ser amigo de você. Mas por quê? Foi tão traumatizado que quando vê a mensagem do pastor, o coração gela. Pastor Igor, oi, gostaria de marcar um horário com você. Nossa, o que eu fiz? Nossa, descobriram alguma coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Pastores que usam das suas confissões em gabinete para expor de púlpito. Gente, isso dá dó, não dá? Isso machuca, cara. Você abre o teu coração no seu momento de fragilidade. Você fala das tuas dores, aí o cara sobe aqui. E ele começa a pregar. E ele começa a falar das tuas dores de púlpito. Toda a igreja está panguando e chorando. Que palavra. Você sabe que é para você, cara. No fundo a gente sabe, não sabe? A gente sabe que é para nós. Dói, machuca. Como isso é difícil, cara. Pastores que prendem você através de cargo. Essas frases são muito fortes dentro dessas igrejas. Diga que os ama, dê um cargo para eles, cobre serviço deles e honra. Se eles tentarem sair, os chame de rebeldes. Se você não fizer isso, você não faz mais parte dos meus 12. Você só fará parte dos meus 12 se você fizer o que eu estou mandando. Somente a nossa igreja salva. Para ir no monte, para comprar um carro, ou com quem você vai se casar, você tem que perguntar para o pastor, pois ele é a autoridade espiritual na sua vida. Homem não pode usar bermuda, mulher não pode usar calça. Colossenses capítulo 2, verso de número 23. O apóstolo Paulo está dizendo assim: essas regras têm de fato a aparência de sabedoria. Cara, parece mesmo que é um cuidado com você. Quando você chega, te abraçam, te beijam, te tratam como alguém digno, te prendem emocionalmente, te escravizam, te trazem algumas coisas que têm aparência de sabedoria. É para não escandalizar. Nós precisamos saber da sua vida, para não escandalizar. Você só pode se confessar com o seu líder, mas os líderes compartilham informações em cafés e expõem a sua vida. Essas regras, elas têm de fato a aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não salva, irmão. Não transforma. Só manipula. Só distorce o evangelho. A Bíblia vai falar sobre os princípios elementares. E eu quero falar algumas coisas para você. Igreja não são luzes. Igreja não são conferências. Igrejas não são paredes pretas. Igrejas não são ambientes para promover pastores e cantores. Vocês não estão aqui para promover o meu ministério pessoal. Eu não estou aqui para fazer o meu nome em cima de vocês, entende? Nossa, o pastor Pablo vai estourar. Vai rodar o Brasil inteiro, vai rodar o mundo. O pastor Pablo está voando. Não estou aqui para depois tirar foto com você e falar, me valorizem. Porque o ministério pastoral não é sobre isso. O ministério pastoral é sobre amar pessoas. Igrejas não são mercados. Eu estou com sede, né, Dai? Parece, né? Igreja não é mercado. Igreja não são grupos de network. Igreja não são pontos de encontro para encontrar relacionamento. Vou para a igreja, preciso casar, velho. Nossa, essa vida está difícil. Preciso arrumar uma varoa aí. Fala até crentez. Igrejas não são ambientes de competição dentro da cidade. Vamos fazer uma conta boba aqui? Nós somos em 36 mil igrejas em Campinas. Registradas e não registradas. Existem algumas igrejas abrindo em Campinas. Se juntasse as 36 mil igrejas e desse uma oferta de R$1.000, de R$10, de 200, cada um desse como pode. Você não acha que a gente teria construído bastante igrejas em Campinas e já tinha ganhado tudo isso aqui para Jesus? Qual que é o problema, pastor? O problema é que se eu ajudar a construir a deles, os que estão aqui vão para lá. Eu? Ou nada?
Que se lasque, dê tudo errado. Por que a gente é assim, gente? Se você sai da sua antiga igreja e as pessoas param de falar com você, você nunca foi ovelha, você sempre foi uma mercadoria. E a mercadoria foi para o concorrente. E o fim lucrativo deles foram embora. A finalidade é que nós nunca fomos ovelhas, mas éramos cabeça de gado. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, gente? Nossa, o pastor está bravo. Não, estou de boa. Qual é o problema dos dias de hoje? Todo mundo quer ser grande. Todo mundo quer ser cabeça e não cauda. Todo mundo quer ser ovacionado. Porque a nossa igreja tem uma visão grandiosa. Ganharemos as nações. Voaremos alto. Fiquem comigo. Porque eu tenho uma visão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui da casa do Pai. Se a nossa vida se limitar somente a esse espaço, você vai embora ou você vai permanecer aqui comigo? Porque eu só estou debaixo da direção de Deus. Eu estou pregando para você hoje o que não é igreja. Igreja não é isso aqui, ó. Não é. Tudo que eu estou falando para você, isso não é igreja. Pastor, o que é igreja então? Mateus capítulo 20, verso de número 20 ao verso de número 28, nós encerramos aqui. E aí nós vamos continuar essa série na semana que vem. Então aproximaram-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostraram-se, fez-lhe um pedido. Próximo versículo. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Sabe de nada, inocente. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Eles não ficaram indignados por causa da pergunta, eles ficaram indignados porque eles também queriam ser grandes. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Todos vocês que têm um chamado pastoral, um chamado para liderança, só vocês, fiquem de pé, por favor. Mesmo que você não seja dessa igreja, também pode ficar de pé. Você que tem um chamado pastoral, um chamado para liderança. Você que é um pastor, um líder. Legal. Vocês que foram machucados pela igreja, feridos pela igreja, judiados pela igreja, vocês que estão passando por problemas emocionais muito grandes, dores na sua alma, eu quero que vocês saiam do seu lugar e venham aqui na frente. Pode vir, não tem problema não. Em algum momento te feriram, te machucaram, disseram palavras doloridas para vocês. Vocês estão vivendo traumas horríveis, dores na alma porque foram feridos por uma denominação. Vocês que estão de pé agora, que tem um chamado pastoral ou de liderança, eu queria que vocês saíssem do lugar de vocês e viessem dar um abraço e orar com essas pessoas que estão aqui na frente. Porque os mesmos líderes e pastores que feriram, Deus vai levantar na mesma categoria para curar hoje. Se você sentiu de sair do seu lugar e dar um abraço em alguém aqui, pode sair do seu lugar e dar um abraço em alguém aqui. Nós vamos finalizar o culto dessa maneira. Nós vamos curar quem está sangrando hoje. Pessoas que passaram por tratamento psicológico, pessoas que estão passando por uma crise emocional gigantesca. Nós queremos servir vocês, porque o maior é o que serve. O maior é aquele que abraça, é aquele que ama. O Leandro vai cantar uma canção. A igreja pode se colocar de pé e estender suas mãos para cá. Nós vamos orar por eles e depois nós vamos ceiar, amém? Você que ficou no seu lugar, qual é a oração, pastor? A oração é para que nós venhamos deixar de ser rasos e que o Espírito Santo possa visitar cada coração aqui e curar essas pessoas.
Aqui na frente existem profetas de Deus, existem líderes incríveis, existem pastores aqui na frente, existem corações que estão sangrando porque foram abusados. Não se sentem mais amados, não se sentem cuidados, se sentem traídos. Estão sofrendo tantas dores na alma. Mas nós oramos nessa noite, Deus. Líderes e pastores dessa igreja, nós oramos para que haja cura sobre eles, Deus. Espírito Santo, nós oramos para que haja restauração, Deus. Eles foram abusados na sua inocência, eles não sabiam que estavam sendo abusados. Era um sinal de amor, era um sinal de cuidado. Mas hoje, Deus, o abraço do pai que eles tanto queriam estar aqui, o abraço da mãe que eles tanto queriam estar aqui agora. O Senhor está curando a igreja, Deus. O Senhor está curando os ministérios, o Senhor está curando os chamados, Deus. Nós fazemos uma aliança no teu altar, Deus, de não abusar da tua noiva. Nós fazemos uma aliança no teu altar, Deus, de não ferir a noiva do Senhor, Pai. Nós não queremos ser como Balaão, nós não queremos ser como Caim, nós não queremos ser como Corá. Nós queremos olhar para as pessoas e saber que elas são filhas do Senhor, Deus. Elas são amadas, elas precisam de ajuda, Deus. Nós iremos lutar para que a fé não morra. Nós iremos lutar para que haja restauração nesses ministérios, Deus. Nós iremos orar para que eles voltem para o altar, para que eles voltem para a tua presença, Deus. Para que eles possam queimar como antigamente, Jesus. Espírito Santo, recebe e recolhe as nossas lágrimas, Deus. Quando o Leandro começar a tocar e quando ele começar a cantar, que cadeias comecem a quebrar, Deus, lágrimas começam a escorrer, Deus, e pessoas sejam curadas por completo nesse lugar, Jesus. Derrama do teu Espírito, continue orando, não pare de orar, não pare de orar. Vamos louvar o Senhor, igreja, estenda suas mãos para cá. Continue orando, continue orando. Poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Deixa eu te falar, você não é rebelde, tira essa palavra do teu coração. Você não é rebelde, você não está fora da visão. Você é filho. Você é filho. Você é dele. Você não precisa provar nada para ninguém. Senhor, começa a limpar a tua igreja, começa a desintoxicar esses corações, Jesus. Espírito Santo, nós cremos que vai valer a pena, Deus. Nós voltaremos a cantar e a celebrar, Deus. Nós voltaremos a viver no teu altar. Voltaremos a contribuir na tua casa, Deus, porque é um princípio. Não olharemos para os homens. Voltaremos a crescer na tua presença como igreja. Nós voltaremos a pregar, nós voltaremos a adorar. Nós voltaremos a tocar. Porque o Senhor tem algo novo para as nossas vidas, Jesus. Muitos que estão aqui não passaram por isso, mas uma grande parte passou. E a grande parte é aqueles que foram chamados para curar a igreja que estão aqui, Deus. Cura eles hoje, Jesus. Cura eles hoje, porque nos seus quartos e nas suas camas eles disseram: eu nunca mais me envolvo, eu nunca mais volto para o ministério, eu nunca mais me entrego, porque me destruíram, machucaram o meu coração. Se igreja é isso, eu não quero mais igreja. Mas nessa noite o Senhor está te mostrando o que é igreja. Igreja é isso.
Igreja é amor. Se alguém te feriu, Ele levanta alguém para te curar hoje. Se alguém te machucou, Ele levanta alguém para te restaurar. Se você quiser sair do seu lugar, dá um abraço a alguém. Sai do seu lugar, vem dar um abraço a alguém aqui. Fala para ele, você não está sozinho não. Existem pastores aqui na frente, pastores que não conseguem mais acreditar que podem um dia ter ovelhas. Sai do seu lugar, vem aqui abraçar eles. Sai do seu lugar, igreja. A igreja, eu estou chamando toda a igreja. Vem aqui abraçar o corpo. Nós vamos ceiar já. Mas dá um abraço neles, cara. Eu quero declarar uma palavra de vida sobre você. Você não é rebelde, você é filho. Você não é um endemoniado, você é filho. Você não é um ingrato, você é filho. Você é filho do Senhor. Você é amado pelo Senhor. Você é separado por Deus. Deus, Ele está restaurando o teu chamado nessa noite, amém? Deus está restaurando o teu ministério. Ei, pastor, pastora, vocês são amados. Não, eu nunca mais subirei no altar, não tem como. Da onde eu me esconderei de ti, Senhor? Se eu for no mais alto monte, lá o Senhor está. Quem já pisou no Santo dos Santos, irmão, não consegue estar em outro lugar, não consegue estar em outra presença. Vamos cantar essa, ali, quem já pisou no Santo dos Santos? Essa canção é para você, não tem como você fugir dele, cara. Você conhece ele. Essa mensagem nessa noite foi para você. Vamos tirar um tempo de adorar o Senhor, depois nós vamos fazer a ceia do Senhor, amém? Adore a Ele agora. Eu me rasgo por inteiro. Você pode abraçar alguém, cantar isso aí com alguém?